E aí, galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Neuro. Fácil! Muito bem, hoje vamos falar de anatomia do crânio e vamos falar um pouquinho dos envoltórios do crânio também, de uma forma rápida e simples aí, e que fique fácil de entender esse assunto, tá bom? Roda aí! Primeira coisa que a gente vai verificar quando a gente vê a cabeça, né, vê o crânio, a gente vai ver que tem uma porção mais relacionada com a face, né, e uma porção mais relacionada com a abóbada craniana, né. Depois a gente vai ver que o crânio ele é dividido em duas porções. Nós temos o neurocrânio, que fica aqui para trás, e o víscerocrânio, que abriga aqui as estruturas da face. Tá, então a primeira camada que a gente tem é a camada da cutis, né, cutânea. Depois a gente vai ter, retirando essa camada, que é onde vão ter os folículos pilosos e tudo mais, a gente tem epiderme e derme. A gente retira essa parte, a gente chega no tecido celular subcutâneo, que é claro vai depender da pessoa, mas ele não tem tantas rarefações necessariamente assim. Tá? Então o tecido celular subcutâneo ele abriga a maior parte da vasculatura, né, e dos nervos, aonde que vão, enfim, tá inervando e nutrindo aí a pele. Se a gente ultrapassar o tecido celular subcutâneo, retirar ele, a gente vai chegar nessa outra camada que recobre a maior parte do crânio. Então tem uma parte muscular aqui que é chamado músculo occipito frontal, tá? Então a gente tem aqui um ventre frontal e aqui na porção posterior um ventre occipital. E entre esses ventres a gente tem uma estrutura fibrosa chamada de galha aponeurótica, que é uma espécie de um tendão alongado e achatado e que se encontra aqui, que recobre toda aqui a abóbada craniana. Na porção mais lateral, a gente vai ter o músculo temporal, tá? Que vai estar ocupando aqui toda a fossa temporal. A gente tem alguns outros músculos acessórios relacionados com a motricidade auricular também, que não necessariamente são constantes. Aqui a gente consegue ver uma espécie de um perfil de como seriam as camadas, né, dos envoltórios cranianos. Então aqui a gente tem representado a epiderme junto com a derme, nessa camada mais rosada. Depois a gente tem aqui em amarelinho o tecido celular subcutâneo. Temos aqui um tecido que tá azulado, que está representando a galha aponeurótica. Tá? Depois da galha a gente tem uma camada bem fininha de tecido areolar frouxo, que é um tecido que conecta a galha ao periósteo, que está representado aqui em branco e vermelho. E por último a gente vai ter aqui, enfim, a calota craniana com suas três camadas, né? A tábua externa, que é uma cortical, né, bastante dura, né? Depois a gente tem a porção da dípula, que é um osso esponjoso, e por fim a camada interna, né, ou a tábua interna da abóbada craniana. Daí para dentro, né, não estamos mais falando em envoltórios do crânio, mas envoltórios do encéfalo. Né? Então a gente vai ter aqui a dura mater, tá? Que é como se fosse o periósteo, só que dentro do osso do crânio. Depois da aracnoide, depois da dura mater, a gente vai ter a aracnoide mater, está representada aqui em cinza. E abaixo da aracnoide a gente vai ter todo o sistema licórico, né, os vasos cerebrais. E por último, antes de chegar no córtex, a gente vai ter a fina, né, e delicada pia mater recobrindo todo o córtex cerebral, né, em todos os seus sulcos e giros ali. Essa outra figura aqui do lado, a gente consegue ver um espécime anatômico, então mostrando aqui de fato a pele, né? Então aqui tem derme e epiderme, tá? Tem tecido celular subcutâneo junto, tá? Que está em amarelinho aqui. Depois essa outra camada que a gente tem o músculo occipito frontal, então tem aqui a galha aponeurótica, tem aqui o ventre anterior, o ventre frontal, o ventre occipital do occipito frontal. Depois a gente tem aqui o periósteo recobrindo a calota craniana, que a gente já está vendo osso, né, tábua externa do crânio. Depois dura mater, tá? Dura mater bem vascularizada com esse aspecto esbranquiçado.
Abaixo da dura mater a gente vai ter então a camada de aracnoide, né? E retirando a aracnoide a gente vai chegar de fato nos sulcos e giros cerebrais, né? Onde eles são recobertos aí pela pia mater. A gente vai passar agora para a anatomia básica da porção externa do crânio. Então, como eu falei anteriormente, a gente tem aqui essa porção anterior do crânio chamada de víscero-crânio, a porção posterior chamada de neurocrânio. Tá? Aqui a gente está focando mais em neuroanatomia, então a gente vai falar um pouco mais a respeito do neurocrânio. Tá? A gente tem que lembrar inicialmente que o crânio ele é composto por diversos ossos, né? E entre esses ossos nós temos articulações, tá? Que nesse caso são fibrosas, são as articulações chamadas suturais ou suturas, né? Então, conectando os ossos da abóbada craniana e da face, a gente vai ter as suturas, tá? Que estão aqui representadas. O primeiro osso que a gente deve falar é o osso frontal, tá? Um osso que em geral é único e ele pode, muitas vezes, né, no feto e na criança mais novinha, ele é duplo, né? Mas depois ele se funde e a gente tem uma sutura chamada de sutura frontal, ou antigamente conhecida como sutura metópica, que muitas vezes aparece aqui em alguns adultos, mas em geral ela está completamente fundida e acaba sendo uma parte só de osso. Tá? Então, osso frontal. Depois a gente tem osso parietal, aqui do lado esquerdo, e aqui osso parietal do lado direito. Então, são dois ossos que fazem essa parte mais alta do que a gente chama de calvária. Tá? O que é a calvária? A calvária nada mais é do que a calota craniana. Tá? Essa vista do alto aqui da calota craniana, a gente está vendo a calvária. Se a gente for mais posteriormente e inferiormente, a gente vai chegar aqui no osso occipital, de novo um osso mediano, único, e que vai abrigar uma porção muito importante da base do crânio, que é o forame magno. Tá? O forame magno, por ser a maior abertura que a gente tem no crânio, por isso ele recebe o nome de forame magno. Depois eu vou falar de algumas outras estruturas que a gente tem no osso occipital. Osso temporal, que é tradicionalmente dividido em 5 partes. A gente vai ter uma aula só a respeito de anatomia do osso temporal e da base do crânio, então não vou me estender aqui. O osso esfenoide. E compondo aqui a órbita, a gente ainda vai ter o etimoide. Tá? Então a órbita etimoide, aqui a maxila, o osso zigomático, né? E aqui o que a gente já mostrou para vocês, o próprio esfenoide. Os ossos da face, eu vou falar rapidamente aqui, a gente tem os ossos nasais, tá? Direito e esquerdo, a própria maxila, a gente tem um ossinho chamado osso lacrimal, que fica aqui na porção medial da órbita, onde tem o ducto lacrimonasal. Se a gente olhar por dentro dessa abertura chamada abertura piriforme, porque ela tem o formato de uma chama, né? A gente tem aqui essa lâmina perpendicular do etimoide e a gente tem um outro ossinho chamado vômer, compondo a porção óssea inferior do septo nasal, se articulando então aqui com o etimoide. Se a gente for para baixo aqui, mais para a base do crânio, a gente ainda eu não falei para vocês, mas tem a mandíbula, né? Falando um pouquinho a respeito dos ossos do crânio, tem algumas estruturas que devem ser mencionadas, mas eu vou falar rapidamente mais aqui agora das suturas cranianas e dos pontos relevantes. Tá? Então, pontos que a gente usa muito em neurocirurgia principalmente. Tá? Então, as suturas aqui, a gente tem a sutura que está entre o osso frontal e o osso zigomático, tá? Que é a sutura zigomático frontal. Depois a gente tem uma outra sutura esfenofrontal ou frontoesfenoidal. A gente tem essa sutura entre o frontal e o parietal, chamada de sutura coronal, tá? Que se inicia de um lado e vai até o outro. Na linha média, ele encontra uma sutura que está entre os ossos parietais, que a gente chama de sutura sagital. O estudo das suturas é muito importante para doenças como a cranistenose, né? E para
principalmente para você saber também landmarks anatômicos aí para acessos, né, ao crânio, então para craniotomias. Entre os parietais e o osso occipital a gente tem essa sutura chamada de sutura lambidoide, tá? Ela ganha esse nome porque você juntando ela com a sutura sagital, você tem uma letra grega lambda. Depois, na junção aqui da sutura lambidoide com essa sutura chamada temporo-occipital, a gente tem uma sutura chamada de temporo-parietal ou sutura escamosa, tá? Que é uma porção em que o osso temporal ele se joga para cima do osso parietal, né? Então fica um sobreposto ao outro, como se fosse uma escama, então chama escama temporal. Além dessas suturas, acho importante a gente falar que nessa sutura temporo-esfenoidal aqui, que é uma parte da sutura escamosa, quando a gente observa aqui essa região do crânio, a gente vê o quê? Uma letra H formando aqui, tá? Essa letra H ela está em íntima relação com essa porção externa do esfenoide, chamada de asa maior do esfenoide, tá? E esse ponto aqui ele recebe o nome de ptério, tá? Ptério faz referência à asa do esfenoide, tá? Ele é um ponto muito importante, que ele é o centro de uma craniotomia chamada pterional. Se a gente observar, tem uma indentação arciforme por todos esses ossos aqui, o frontal, o parietal e o temporal. Essa indentação aqui nada mais é do que a linha de inserção do músculo temporal. Essa linha de inserção a gente dá o nome de linha temporal superior, né? A gente tem outras linhas temporais aqui, mas a mais importante é a linha temporal superior. Quando a gente pega a intersecção dessa linha com a sutura coronal, a gente chega num ponto chamado estefânio, tá? Esse é um ponto que a gente gosta muito de utilizar para quê? Para drenagem de hematoma subdural crônico, tá? Então, um ponto chamado estefânio. Se nós viemos aqui para o início da linha temporal, logo posterior a essa região aqui, essa proeminência que tem no osso frontal, que a gente chama de processo zigomático do osso frontal, a gente vai ter uma região que a gente chama de buraco-chave ou keyhole, tá? Esse é um dos landmarks anatômicos mais importantes para acesso neurocirúrgico, tá? E é onde a gente costuma fazer o primeiro furo de trepanação nas craniotomias frontotemporais. Essa região aqui, mais proeminente no osso frontal, e já próximo aqui do nariz, a gente dá o nome de glabela, tá? Que é a porção mais, digamos assim, saltada aqui do frontal. Abaixo da glabela, onde a gente tem a junção do frontal com os ossos nasais, a gente tem um outro ponto que a gente chama de násio. Indo para a região posterior, nós temos aqui as linhas nucais, tá? A linha nucal superior, a linha nucal média. Aqui a gente tem essa crista occipital e esse ponto aqui, que é essa proeminência aqui, chamada de protuberância occipital externa, né? Ou íneo, tá? Esse ponto aqui a gente chama de íneo. Na junção da sutura coronal com a sutura sagital, a gente vai ter um ponto chamado de bregma. E na junção da sutura lambidoide com a sutura sagital, a gente vai ter um outro ponto chamado de lambda. Descendo pela sutura lambidoide e chegando aqui ao osso temporal, a gente tem aqui nessa intersecção um ponto chamado de astério. A curiosidade é que nesses pontos que eu falei do ptério, no astério, no lambda e no bregma, nós temos fontículos ou fontanelas,
que são aberturas no crânio do feto e do recém-nascido, né? Das crianças aí menores que 1 ano, a maioria deles tem aí a fontanela aberta, né? Ou seja, as moleirinhas lá dos bebês. Elas se fechando, vão acabar se tornando esses pontos dos quais a gente falou. Não esqueçam de avisar os seus colegas de turma aí que estão pendurados na neuroanatomia que tem um novo canal agora para acompanhar. Eles podem estudar com a gente, assistir às aulas e melhorar as notas, quem sabe. Falou aí, galerinha. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, enviar comentários ou perguntas. Um abraço.